Porque o senador Renan Calheiros se reúne agora à tarde com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar sobre o Banco Master. Hoje também foi instalado o grupo de trabalho lá no Senado para acompanhar as investigações sobre esse caso. Assunto para o nosso repórter André Anelli. Anelli, traz mais detalhes para a gente desse encontro que vai movimentar bastante também o Senado Federal e, é claro, essa aproximação de Gabriel Galípolo também para ele acompanhar as investigações e trazer mais esclarecimentos técnicos sobre como é que está a parte também do Banco Central em relação a essas apurações. Boa tarde para você. Boa tarde mais uma vez, Cássius. Boa tarde a todos. Essa reunião do senador Renan Calheiros com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acontece na mesma esteira de um outro encontro que já aconteceu do senador com o Vital do Rego, presidente do Tribunal de Contas da União. E esses dois encontros têm o mesmo objetivo, que é justamente o de pedir a colaboração dos órgãos de controle, no caso o Tribunal de Contas da União e também o Banco Central, para que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAE, que tem agora um grupo de trabalho instalado para acompanhar todo o caso Master, possa então ser abastecida com informações que levem a essa apuração, que permitam que essa apuração seja desenrolada no Congresso Nacional por meio do colegiado. Então, nesse momento, Renan Calheiros vem defendendo que todas aquelas informações que já foram colhidas até o momento sejam repassadas ao grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos para que esse grupo também acompanhe as investigações. A gente destaca aqui o Banco Master, ele é investigado, entre outras questões, pela emissão de CDBs, os certificados de depósito bancário, na ordem de 50 bilhões de reais, sem nenhum tipo de liquidez, ou seja, sem uma garantia de que aquele rendimento seria pago, rendimento muitas vezes acima do CDI, bem acima daquele que era praticado pelo mercado financeiro. Por outro lado, também a venda de carteira de crédito fraudulenta para o BRB, o Banco de Brasília, na ordem de 12 bilhões de reais, e o Congresso Nacional ainda avança mais sobre o Banco Master no sentido de apurar os cerca de 250 mil contratos que a instituição tinha em crédito consignado junto a aposentados e pensionistas. A apuração essa que vai ser desenrolada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura as fraudes no INSS. Inclusive, conforme a gente destacou antes aqui na Jovem Pan, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, havia confirmado para esta quinta-feira o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro nesse sentido, em relação ao crédito consignado, mas por questão de saúde, Daniel Vorcaro acabou tendo esse depoimento adiado para daqui a 3 semanas, dia 26 de fevereiro. Então, o Congresso Nacional, por um lado, com a CPMI, fazendo as apurações em relação aos descontos indevidos em aposentadorias e pensões, e, por outro lado, essa investigação de um grupo de trabalho instalado junto à Comissão de Assuntos Econômicos, aí sim, para apurar as fraudes do Banco Master, envolvendo, inclusive, a tentativa de compra do Banco de Brasília, o BRB. Cássius. Perfeito, André. Obrigado pelas informações. Assunto aqui para os nossos comentaristas. Alan Gani, eu quero te ouvir sobre esse encontro agora de Renan Calheiros com Gabriel Galípolo, inclusive a instalação desse grupo de trabalho do Senado para acompanhar as investigações do caso Master. É importante a participação de Gabriel Galípolo, até mesmo para ele trazer um olhar, informações mais técnicas do trabalho que está sendo feito dentro do Banco Central? Com certeza. Até porque, Cássius, o Banco Central está na mira, tentam emplacar uma narrativa de que o Banco Central também tem culpa no cartório, porque, né, essa enfim, não colou muito, mas porque poderia ter adotado uma solução de mercado e agiu precipitadamente. Quando, na verdade, é exatamente o contrário, né? O Banco Central demorou para agir, porque todo mundo sabia, no mercado financeiro, que o Banco Master estava com problemas. Todo mundo sabia disso. Quem convive aí no mercado financeiro sabe disso, né? Era boato ali, era vários comentários que tinha problema. Aliás, não precisava ser também, não precisava estar no mercado financeiro, bastava você olhar um CDI com um CDB com um CDI de 140%, comparar com outros títulos, você via que era uma taxa muito acima do mercado. É a mais provável. Isso porque o regimento do Congresso Nacional é um regimento próprio, né, o regimento comum das duas casas e também o regimento próprio do Congresso.
E lá é diferente, não há fila. A leitura, simples leitura do requerimento na sessão do Congresso Nacional já significa a oficialização da CPI. E aí começa uma nova briga, que é dominar o plenário, como foi dominado o plenário da CPI do INSS, né? Essa CPI que não consegue convocar ninguém que o plenário realmente queira investigar, né? Então, essa é a situação, é uma tentativa de domínio. E existem vários grupos. Eu conversava, por exemplo, com a senadora deputada Heloísa Helena, que era senadora e que agora veio para a Câmara dos Deputados por um mandato curto. Ela era suplente. Ela me dizia que tentava emplacar a CPI na Câmara, mas que havia resistências muito fortes do grupo de esquerda. Então, veja bem, quem fala que quer apoiar a CPI, na verdade, não quer. Então, os grupos lutam aqui para dominar, ter o controle da investigação. Olha, Cássio, isso é muito importante sim, viu? Ô, Piperno, eu quero te ouvir também em relação a esse acompanhamento também, né, por parte não só dos senadores, né, da Comissão de Assuntos Econômicos, mas também a presença de Gabriel Galípolo. A gente vê essa ramificação, essa proporção que vai tomando o caso do Banco Master, mas também é importante outras autoridades, as estatais, autarquias, cada vez mais também trazer as suas próprias investigações para conseguir se isolar cada vez mais desse caso. Olha, eu acho que é muito importante, sim, a atuação do presidente Galípolo, que justiça seja feita. Ele foi empossado em dezembro de 24 e em março o Banco Central já tinha já tinha adotado ações para impedir com que o Banco Master mantivesse esse quase cassino, né? Como chama aquilo? Quase que uma pirâmide, né? Em que, de fato, muito provavelmente os primeiros investidores ganharam e quem chegou por último aí tá nessa questão aí de ficar dependendo do FGC até os 250 mil, e quem investiu mais que isso, um abraço. Agora, o que me preocupa, e o Zé tem toda a razão em relação a isso, o importante é realmente dominar as investigações, dominar a tal da narrativa, enfim. Mas o que me preocupa de fato é que essa geração de políticos, eu acho que tem muito pouco a contribuir. Eu prefiro a Polícia Federal e o próprio Banco Central investigando isso. Aliás, o presidente Galípolo já até afastou alguns integrantes do Banco Central. Temos já Misael. Enfim, suspeitas aí, não de atos ilícitos, mas talvez de omissão, de falhas técnicas, enfim. Então, eu prefiro que o próprio Banco Central faça essa depuração ao lado da Polícia Federal, que por sinal, novamente, tem feito um belo trabalho. A participação dos políticos vai ser só algo para dar um pouco mais, digamos, para aumentar os decibéis aí, né, de todos esses ruídos em relação a isso que a gente tem. Ou para atrapalhar, né? Ou para atrapalhar. Aliás, você vê como que é o negócio. Aliás, você usou um verbo muito oportuno para isso que eu queria falar desde o início. O Congresso voltou a trabalhar ontem. No primeiro dia de trabalho, eles já conseguiram aprovar aquelas pataquadas aqui que a gente comentou aqui no começo do programa. Então, acho que é melhor dar mais uns 6 meses de férias aí para essa turma, porque aí eles já emendam com o período eleitoral e a gente fica livre dessa turma. Ô Zé, eu quero te ouvir também, porque a gente está acompanhando, né, a atuação por parte, né, do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Na sua visão e de quem você tem conversado em Brasília, ele sai pelo menos com uma administração, pelo menos com uma imagem mais fortalecida do que entrou? Pois ainda não terminou, né? O que há é uma reclamação de que ele está sendo abandonado pelo governo. Soltaram a mão do Galípolo. Olha, Piperno, eu queria dizer que a investigação através da Câmara e do Senado é uma investigação importante, né? Porque entra em meandros políticos e entra em situações que, às vezes, a Polícia Federal não pode fazê-lo. Eu já vi várias oportunidades a Polícia Federal orientando integrantes da CPI para quebrar um sigilo aqui, outro ali, tomar uma linha de investigação, ou seja, a Polícia Federal usando as mãos de CPI para investigar. E outra coisa, uma não exclui a outra. As investigações correm em paralelo e podem até haver uma contribuição quando há essa possibilidade de boa vontade. Sobre o Banco Central, há ainda dúvidas e uma nuvem sobre a participação do Banco Central, que até então todos achávamos que era um Banco Central tipo dog, que ficava ali analisando tudo, observando tudo. A gente vê
que a diretoria de fiscalização falhou e falhou feio nesse processo. Não poderia deixar isso acontecer. Isso é muito perigoso. Isso pode provocar um efeito dominó no sistema financeiro de um país e quebrar o país, quebrar o sistema financeiro, que é a base da moeda. A moeda é credibilidade. Ninguém sabe exatamente quando começou essa credibilidade, mas o dinheiro é um pedaço de papel com um desenho sem uma credibilidade atrás. É por isso que as moedas têm algo sobre Deus, o dólar tem, Deus eu acredito. José Sarney colocou Deus seja louvado na moeda brasileira e ficou. Enfim, tem que ter credibilidade. Isso poderia acontecer, a falta de credibilidade. E aí disse que o Galípolo não poderia ficar calado quando recebeu esse abacaxi, segundo o ministro Fernando Haddad. Ele tinha que descascar ou dizer, olha, isso aí é seu. Ninguém pode entubar uma situação dessa. Eu cito aqui, com muita insistência, o caso Marca Fonte Sindan, foi quando um presidente do Banco Central vendeu 15 milhões de dólares a preços inferiores aos de mercado. E o processo prescreveu. Quer dizer, veja bem, um prejuízo enorme. O presidente do Banco Central vendendo dólar para salvar um banco, preços antigos, preços anteriores à escalada do dólar. Então, assim, o Banco Central tem que estar vigilante 24 horas por dia. Agora, as consequências disso a gente não sabe ainda. O que eu sei por aqui é que o Galípolo está reclamando, dizendo, olha, o governo está querendo me deixar sozinho nessa e eu não vou ficar. Bom, gente, vamos seguir acompanhando esses desdobramentos em relação à investigação, né, do caso Master, agora também, né, o grupo de trabalho criado dentro do Senado para acompanhar essas investigações, reunião, encontro entre Renan Calheiros, que é o presidente, né, da comissão, com Gabriel Galípolo. Isso traz um pouco mais de transparência para toda essa investigação. É claro que você vai seguir muito bem informado aqui no nosso